Olá pessoal, então continuando com a nossa série de vídeos sobre JavaFX. Esse aqui é o segundo vídeo e a ideia aqui já é a gente começar a trabalhar mais na prática, né? Começar a implementar de fato como um aplicativo utilizando JavaFX para construção da interface gráfica. Mas antes eu quero só comentar com vocês como é que funciona o JavaFX, né? Como é que a gente cria então uma interface gráfica. Então, uma analogia bem comum quando a gente vê a teoria por trás do JavaFX é a ideia de ele estar relacionado com um teatro, né? Com analogia com teatro, onde nós temos o palco, né? Que é onde as, a peça vai acontecer, no caso aqui nosso aplicativo, e o palco então vai ser representado por uma janela. Nesse palco a gente vai apresentar algumas cenas, né? Algumas telas do nosso aplicativo. Então a cena é esse conteúdo da janela, né? Os componentes gráficos. Os atores que compõem essa cena são os componentes gráficos, componentes visuais, né? E aí esses atores, esses elementos, eles vão estar organizados de uma forma hierárquica, né? Então a gente vai construir uma hierarquia aí de componentes para organizar a nossa tela, ok? Então o termo, né, que constrói essa hierarquia é chamado Scene Graph. Então é um grafo que diz como é que as coisas se organizam na tela, né? E o que pode ser os componentes desse grafo? A gente pode ter botões, campos de texto, formas 2D, 3D, imagens e assim por diante, ok? Então aqui tem um diagrama que mostra mais ou menos como é que está organizada uma janela. Vejam que aqui nós já temos uma janela pronta, né, funcionando. E isso aqui seria um diagrama do funcionamento. Então vejam só, nós temos o stage, que seria a nossa janela, né? Então objetos da classe stage para representar uma janela, objetos da classe scene para representar a cena, que é a composição desses componentes visuais, né? E aí os componentes visuais organizados de uma forma hierárquica. Então a gente sempre vai ter um organizador de layout, né? No caso aqui tem o Stack Pane, a gente vai ter uma aula só sobre sobre organizadores de layout, então não se preocupe com isso agora. E no caso dessa janela aqui nós temos um botão, mas aqui essa hierarquia aqui é extremamente simples, mas nós poderíamos ter uma hierarquia muito complexa, né? Então se vocês olharem aí para o IntelliJ, que é a ideia que a gente utiliza, ele é construído, né, e ela tem uma complexidade bastante grande. Então a gente pode construir interfaces semelhantes a essa, ok? Então essa aqui é uma teoria bem rápida por trás dessa ideia de uma janela, né, ou de um aplicativo com janelas utilizando JavaFX, ok? Bom, antes de a gente ir para a parte de criação do projeto, só quero mostrar para vocês como é que é o esqueleto de uma janela, né, de um aplicativo que utiliza JavaFX. Então, qual que é a ideia? A gente vai ter uma classe principal e essa classe principal vai estender a classe application, né? Então seria a raiz do nosso sistema. E geralmente nessa classe principal nós vamos ter lá o método public static void main, o ponto de entrada do nosso sistema, né, do nosso aplicativo. E aqui dentro do main nós vamos chamar esse método aqui, application.launch. É ele que vai iniciar o sistema para nós. Ele que vai carregar a janela e deixar o sistema funcionando. E essa janela a gente vai construir nesse método start. Então o launch aqui ele chama esse método start e dentro do start é que nós vamos construir toda a nossa janela. Então veja, nós definimos uma classe que estende a classe application e para construir a janela nós vamos sobrescrever o método start, né? Recebendo como parâmetro esse state que vai ser a janela do aplicativo, ok? Então vamos lá, vamos para o IntelliJ criar um projeto para a gente ver isso na prática. E está aqui o IntelliJ.
Quando vocês forem criar o projeto, antes de criar o projeto, verifica se o plugin do IntelliJ está instalado. Então você vem aqui em Configure, Plugins, ele vai abrir essa janela, se digita aqui JavaFX. Se o plugin já estiver instalado, ele vai aparecer aqui, né, instalado. Se não, você pede para instalar. Isso aqui lhe permite criar o projeto, o template do projeto, já com algumas coisas prontas, como a gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá, vamos criar um novo projeto. Aqui nos templates vocês vão procurar JavaFX e seleciona aqui JavaFX Application, ok? Vamos lá, Next. Eu vou criar aqui um aplicativo de exemplo, tá? Vamos lá, exemplo 01 JavaFX. Então aqui eu vou começar mostrando para vocês as principais, os componentes mais básicos, né? E aí depois a gente passa para um projetinho mais prático para vocês entenderem como que as coisas funcionam. Então esse aqui é o projeto. Aquele template ele já cria para nós duas classes em um arquivo fxml. Então essa classe controller e esse sample.fxml são assuntos para as próximas aulas, a gente não vai se preocupar com eles agora. Nós vamos concentrar aqui a discussão na classe main, certo? Então vejam que ela estende a classe application e esse application é do pacote JavaFX. Cuidem bastante nas importações, sempre cuidem para que essa importação, as importações dos componentes aqui estejam relacionadas com o JavaFX. Por que eu falo isso? Porque existem em nome de alguns componentes, de algumas classes que elas existem em outros pacotes. E aí se você importar errado, vai dar erro na hora de compilar, vai dar incompatibilidade, aí você gasta um tempo tentando entender aquele erro e na verdade foi só um erro de importação. Então cuidem bastante, ok? Veja que isso aqui já é criado automaticamente. A gente vai limpar um pouco o código aqui só para facilitar a nossa discussão, certo? Então tá aqui, ó, o public static void main, que é onde a gente inicia a aplicação. Aqui ele só omitiu o application, né, .launch, que é esse método dessa classe aqui, o método estático, né, para iniciar. Então aqui starta, e aí ele vai chamar esse método start aqui, passando como parâmetro um objeto da classe stage, certo? Bom, aqui nós já temos essa aplicação, ela já está preparada para funcionar com JavaFX, ok? Se a gente executar isso, não vai aparecer nada, né? Não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente ainda não configurou para aparecer nada, né? A gente não criou as instruções. Então vamos lá, vamos começar a criar isso aí. Então, dois comandos bem básicos relacionados ao stage, a preparação da janela, é dizer qual que é o título da janela. Então vamos lá. A gente vai usar esse objeto aqui, ó. Vejam que eu mudei o nome, antes estava primary stage, né? Eu só troquei para stage para ficar mais fácil. Então, primeira coisa do stage, a gente vai colocar o set title. Então, é o título da janela. Então, vamos lá, vamos criar, obviamente, né, o Hello World. Imagina se a gente não ia criar isso. E aí, a gente tem que pedir para mostrar essa janela. Então, a gente faz stage.show. Ao executar isso, temos aqui a nossa primeira janela, certo? Então, o Hello World. Então veja que o setTitle está aqui, né? É o título da janela. E nós já temos uma janela aqui que é visual, né? A gente
porém não tem nada de componentes. A gente precisa criar esses componentes, ok? Muito bem. Como é que a gente cria os componentes? Então vamos de trás para frente. Nós precisamos aqui de uma cena, né? Então lembra, o stage é a janela, é o palco, e nós precisamos colocar uma cena nessa janela. Então essa forma que eu estou mostrando para vocês é uma forma que a gente chama de programática, né? Nós estamos programando a janela. Depois, quando a gente for usar o FXML, a gente vai fazer uma forma declarativa. Mas enfim, vamos lá, vamos concentrar aqui nessa forma programática. Então eu vou declarar aqui como atributo da classe um objeto da classe Scene. Eu vou chamar de Scene, ok? E aí vamos instanciar essa Scene. Então Scene recebe new Scene, e vejam aqui que ele pede algum parâmetro. O que é esse parâmetro que ele pede aqui? Vamos clicar aqui no Scene. Vejam só, ele vai pedir um parent, né? Ou algum double, um paint. O que é isso? O que é esse parent? Esse parent é aquele organizador de layout que eu falei para vocês. Então lembra que tinha aquele stack pane? Então aquele é um tipo de organizador de layout que ele é um parent, ele é o pai, ou a raiz, né, dessa janela. Então vamos criar aqui um objeto da classe VBox, que ele é um tipo de organizador de layout, né? E ele é um parent. Então vamos chamar ele de root, certo? Então tá aqui. A gente também precisa instanciar esse VBox. Então a gente instancia ele aqui. E agora a gente já pode associar esse root aqui, esse organizador de layout, com a cena. Como é que a gente faz isso? Passa ele por parâmetro para a cena. Aqui na cena nós também já podemos determinar qual que é o tamanho dela, qual que é o tamanho mínimo que ela vai ocupar. E isso já vai servir para configurar também o tamanho mínimo da nossa janela. Então vamos criar aqui uma janela de 400 por 600, se eu não me engano é width, então a largura e a altura. Então vou fazer ao contrário aqui, 600 por 400, ok? Bom, então o que está acontecendo aqui? Criamos uma cena, criamos um root, né, que é o VBox, que vai ser a raiz da organização da nossa janela. Instanciamos os dois, linkando a cena com o root, e agora nós precisamos falar aqui para o stage que ele apresente essa cena. Como é que a gente vai fazer isso? Stage.setScene, passando como parâmetro o scene. Então agora nós linkamos esses três elementos, ok? Ao executar isso aqui, nos é apresentada a seguinte janela, né? Então essa janela, ela tem lá os 600 por 400 e porém ainda não tem nada de conteúdo, ok? É uma janela que ela é redimensionável, né? Então tá aqui, a gente consegue redimensionar, mas ela inicia com esse tamanho padrão, tudo bem? Muito bem, então já temos uma janela, precisamos apresentar a primeira coisa. Como é que a gente apresenta, ou quais são os componentes que a gente pode utilizar? O componente mais básico para a gente apresentar alguma coisa é um componente da classe text. Então tá aqui. Cuidem para que seja importado o text da classe Java FX Scene Text, certo? Nenhum dos outros aqui, senão vai dar erro. Então vamos chamar esse texto de texto 01, ok? Então, como é que a gente faz? Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Ali a gente instanciou o root assim, e aqui a gente vai instanciar o texto 01. Texto 01 vai receber new text. E a gente pode passar por parâmetro aqui o texto que vai aparecer nesse text. Nesse texto 01, desculpe. Então, vai ser o nosso hello world
agora com janelas, certo? Então, tá aqui. Bom, se a gente executar, o que a gente espera ver? Esperamos ver o texto. Porém, não foi isso que apareceu, vejo. Não tem nada aqui, essa janela continua vazia. Por quê? Porque aqui vocês não, a gente não consegue ver, mas tem um objeto scene e tem um objeto root. Então nós temos que adicionar esse cara aqui nesse root para que ele seja mostrado nesse VBox. Então, como é que a gente faz para adicionar no VBox? Esse VBox aqui, eu não falei antes, mas não se preocupem com o funcionamento dele agora, né? Mais detalhes a gente vai falar para frente quando falar de organização de layout. No caso do VBox aqui, ele vai colocando os elementos um embaixo do outro, ok? É isso que vocês precisam saber nesse momento aqui. Como é que a gente faz para então adicionar alguma coisa nesse VBox? root.getChildren, ou seja, pegar os filhos dessa raiz e vamos adicionar nisso aí esse texto 01, certo? Então, aqui nós instanciamos, declaramos o text como sendo um atributo da nossa classe, criamos aqui, instanciamos, né, esse texto 01 e já incluímos ele dentro do root. Se a gente executar agora, vocês vão ver que apareceu o texto que nós digitamos, certo? Então, está aí, né? Já temos uma janela com um texto que nos é mostrado, beleza? Bom, o vídeo já está ficando longo, então eu vou dar uma pausa aqui e a gente continua num próximo vídeo com os próximos componentes, beleza? Então até o próximo vídeo.